Eu não li para você, Isaías 40, que todas as nações do mundo inteiro, quase 10 bilhões de pessoas no mundo hoje, é como uma gota dentro de um... Quem aqui já teve goteira dentro de casa? E tem até hoje. Aí, ó, não é só lá em casa não, tá vendo? Ó? Você ficar brigando comigo, não é só lá em casa não. Aí, ó. Quem já teve goteira em casa? E tem até hoje. Então, eu estou satisfeito. Que lá em casa tem a goteira também. Hã? Fala, querido. Aí, ó, aí, ó. O diabo está furioso, gente. Presta atenção, ele está dizendo aqui, as estrelas são mais especiais. Engraçado, Elon Musk, esses camaradas aí, manda foguete lá para a Lua, para as estrelas, para Marte, e não acha uma vida lá, só acha aqui na Terra. Se fosse importante, eles... Vem. Vem conversa furada, vai ler a Bíblia, estudar. Quer dizer que Jesus morreu pela capivara, pelo jacaré, pela andorinha, pela onça pintada, tá bom. Engraçado, se as estrelas são importantes para Deus, você vê que o diabo está furioso com essa tarde. Eita, glória a Deus, vai dando glória porque vem bênção sobre a sua vida, e é bênçãos grande, igreja. Engraçado que as estrelas são importantes, como ele diz, e Jesus vem morrer aqui na terra, né? Rapaz, é cada uma, mas deixa ele. Está falando na loucura da vida dele, mas vamos orar por ele, que Jesus ama essa alma também. Quem concorda comigo, gente? Eu acho que esse aí é tipo Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante, né? Mas diz que Raul Seixas na morte, eu não vi, sei onde eu vi esse dia, Raul Seixas, um monte aí, aquele lá da Legião Urbana, o vocalista, teve um monte, Cazuza, que no leito de morte Deus enviou pessoas para pregar para eles. Quem sabia disso? Se você não sabia, você está sabendo agora. Eles morrendo lá, Deus mandou servos e servas para pregar para eles lá. Cuidado com essas ideologias mundanas, que isso daí vai te levar para o inferno. Eu e você só precisamos de uma coisa, nós só precisamos saber da soberania de Deus, da majestade de Deus, até onde Ele pode, até onde Ele alcança. Muitos de nós aqui, Deus foi buscar lá no inferno. Quem a sua vida estava lá no fundo do poço, quando Jesus te encontrou. O salmista foi tão abençoado por Deus, tão atendido por Deus, que chegou uma hora que ele falou: Senhor, como o Senhor sendo tão majestoso, tão soberano, tão poderoso, tão grande, como que o Senhor pode se inclinar e se lembrar de mim? Ou atender um pedido meu? A Bíblia diz que diante da onde Deus está agora, quando Ele olha para a terra, Ele nos vê como minúsculos gafanhotos. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos chama de bichinho do quê? Nós somos menos do que nada para Ele, as nações do mundo inteiro. Você pega esses presidentes, esses juízes, esses príncipes, essas autoridades, você pega os maiorais desse mundo. Para Deus, a Bíblia está dizendo em Isaías 40, que Ele pode reduzir qualquer um deles a nada. Mas mesmo assim, olha aqui, ó, você que está aí, ó, do outro lado, você que está aqui dentro dessa igreja, mesmo assim Deus se lembra de nós.
A Bíblia diz que pode uma mãe que amamenta se esquecer de um recém-nascido? Não pode, é impossível. Quem já foi mãe aqui ou é mãe sabe. Minha esposa, quando Samuel era recém-nascido, cada mexida no berço ela já estava do lado. Porque a mãe não se esquece. Mas a Bíblia diz que ainda que a mãe se esqueça do bebê recém-nascido, jamais Deus se esquecerá dos seus escolhidos, do seu povo, do seu ungido. Você só está aqui porque Deus não se esqueceu de você. E cedo ou tarde a sua hora vai chegar. Se você não se cansar, se você não se desanimar. Esse mundo, todo dia que você liga a televisão, na internet, que você coloca os pés para fora de casa, esse mundo anda desanimador, é só tragédia, é só violência, é só morte, é só doença. Diz que lá no Pará agora está o maior surto de varíola, de doença lá, e ninguém está falando o quê? Por que ninguém está falando nada? Você sabe responder, não? A mídia não está falando o quê? Se você olhar para o mundo anda meio desanimador. Mas se você levar os seus olhos aos céus e contemplar as obras das mãos de Deus, se você olhar para a natureza, se você olhar em volta de você, tudo que Deus fez, tudo que é grandioso nesse mundo, nesse universo, você nunca terá tempo para viver cansado, desanimado, enfadigado, triste. Você não vai ter tempo para isso. Quem já voou sobre as nuvens aqui? Levanta a mão. Quem já voou? Levanta a mão. Quando você está voando sobre as nuvens, toda vez que eu passo no meio das nuvens, quando a gente viaja de um estado para o outro, aí tem aquele dia ensolarado, o avião passa por cima das nuvens. Você já viu aquela imagem ali? Quando você olha para aquela imagem ali, o que você pensa na hora? Eu começo a chorar, tem vezes que eu choro. Porque quando eu vejo aquelas imagens ali, eu olho assim, eu falo, olha só o que o meu Deus é capaz de fazer. Um Deus que estende os céus como se estivesse puxando uma cortina, que mede as águas do mundo inteiro na concha da mão. Um Deus que quando olha do seu trono aqui na terra, ele olha e vê os habitantes como se fosse gafanhoto. Um Deus que quando olha aqui para a terra, todas as nações, quase 10 bilhões de pessoas, é como um pingo dentro de um balde para ele. O que esse Deus não pode fazer na sua vida? Fala para mim. O que é o câncer para ele? O que é a doença para ele? O que é aquele vizinho fofoqueiro para ele? O que é aquela mentira que o diabo jogou na sua vida para ele? O que é a macumba, a inveja? O que é aquela obra maligna que o diabo jogou na sua vida para ele? É absolutamente nada, igreja. Nada. E às vezes você está aí sentado dizendo, eu não posso, não consigo, não vai dar, eu estou cansado, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha. Joga para você ver. Se eu tivesse jogado a toalha nos momentos mais difíceis da minha vida, hoje eu não estaria aqui diante de vocês trazendo a palavra e dizendo que esse Deus é soberano, é poderoso para fazer infinitamente mais. Se eu fosse você, conselho, minha mãe dizia, não se dá. Se vende. Se eu fosse você, se eu pudesse dar um conselho para você que está aqui, para você que está do outro lado, eu diria, não aceite o não como resposta.
Quando o médico chegar para você, quando o outro chegar para você, os médicos são autoridades constituídas por Deus. Graças a Deus existem os médicos. O que seria da população se não tivesse a medicina? Mas quando o médico chegar para você e falar que não tem jeito, o vizinho, o irmão, o parente, seja lá quem for, se eu fosse você, perguntaria para a pessoa: mas foi Deus que falou? E mesmo que fosse Deus, a Bíblia fala de um homem que Deus mandou falar para ele que ele ia morrer. Não foi médico, não foi vizinho, não foi ninguém. Deus falou: profeta, vai lá na casa dele e fala para ele: eu estou dizendo, arruma a sua casa que você vai morrer. Quando o profeta saiu, ele virou para a parede e falou: Senhor, uma coisa só eu te peço. Lembra do que eu fui e do que eu fiz e quem eu sou, só isso. Você acha que Deus não vai se lembrar dessa tarde aqui? Quem acha que Deus vai se lembrar do sacrifício que você fez para chegar aqui, das lutas que você está passando? Quem acha que Deus vai se lembrar dessa tarde aqui? Pelo contrário, Ele está anotando no céu agora. Senhor, só lembra do que eu fiz, do que eu fui. Como eu andei com inteireza de coração diante da tua presença, fiz o que era reto, como eu te servi. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. O profeta nem tinha chegado em casa, Deus falou: volta e fala para ele que agora eu vou acrescentar mais 15 anos de vida, mas vai ser com prosperidade, vai ser com saúde, vai ser dias maravilhosos. Deus está acrescentando nesse estado muitas bênçãos hoje. Quem duvidar vai ficar igual o capitão lá, que duvidou. Vai ver de longe, mas não vai provar. Quando você sair por essas portas, você não precisa se preocupar com o que o mundo está dizendo aí fora. Você só precisa lembrar da soberania de quem? Você só precisa lembrar do tamanho do Deus que você veio buscar nessa tarde. Só isso. Porque se você lembrar do tamanho do Deus, e você lembrar que Ele chama as estrelas pelo nome, Ele estende os céus como se fosse uma cortina, Ele mede todas as águas do mundo inteiro na concha da mão. Se você lembrar do que esse Deus é capaz de fazer, do que Ele pode fazer, ninguém vai parar você. Eu duvido você ficar cansado, prostrado, desanimado, enfadigado, eu duvido. Não vai. Até porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Hoje Deus está te renovando nessa tarde. Quem Deus está te renovando nessa tarde? Então fica de pé, levante as suas mãos em direção ao céu, porque hoje você não vai levar só uma bênção financeira, não. Hoje você não vai levar só libertação para um filho. Hoje você não vai levar só a cura para um parente seu. Hoje você vai levar o renovo de Deus na sua vida. Hoje você está levando muito mais. Hoje Deus anima você. Hoje Deus fortalece. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de poder de Deus para a sua vida, igreja. Vai dizendo glórias, aleluia.